Hoje é dia de falar do novo filme de Luca Guadagnino, um filme que deve ser divisivo, principalmente por conta da sua temática central. Calma, que eu já falo sobre isso. Até os Ossos ganhou o prêmio de melhor direção, o Leão de Prata, lá em Veneza, e também foi o filme de fechamento da Mostra de São Paulo, que foi justamente onde eu assisti. Chega, se eu não me engano, dia 1º de dezembro, nos cinemas para todo o circuito brasileiro. Novo filme do Luca Guadagnino, que é o mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, que eu gosto, e de Suspiria, que eu gosto muito, né? O remake de Suspiria, eu gosto das duas versões, mas talvez goste até mais da do Guadagnino. E aqui eu acho interessante que tem muito a ver com a carreira do Guadagnino esse filme, né? Ele tem muito uma relação que fica mais clara em Suspiria, de referenciar de alguma forma, mas trazer para uma pegada meio própria filmes ou gêneros clássicos, ao mesmo tempo que os filmes dele sempre trabalham um pouco a questão da identidade, por mais que de forma completamente diferente. Eu gosto de dizer que os filmes dele geralmente são bem diferentes, só que compartilham alguns aspectos, principalmente temáticos. Então a gente tem a questão da identidade em Suspiria, ainda que de uma forma um pouco diferente daquilo que é a descoberta da identidade ou coisa do tipo, lá em Me Chame Pelo Seu Nome, e aqui o Se Descobrir também volta mais uma vez, principalmente na protagonista ou nesses dois jovens aqui. É até meio curioso, eu vi muita gente fazer essa brincadeira, porque aqui a gente tem o Guadagnino de volta na direção, a gente tem o Chalamet, a gente tem o Michael Stuhlbarg, que também estava lá em Me Chame Pelo Seu Nome, e o filme trabalha a questão do canibalismo, por mais que em certo sentido como uma metáfora, mas ainda assim tem o canibalismo aqui, e quem viu os casos recentes do Armie Hammer, enfim, eu vi muita gente brincando com isso, acaba sendo bastante curioso, por mais que eu acho que seja mais uma coincidência do que algo de caso pensado. Mas enfim, eu acho que até por trabalhar o tema do canibalismo, muita gente deve trazer o filme Raw aqui para consideração, filme da Ducournau que venceu a Palma de Ouro no ano passado por Titane, que também tem essa questão de uma jovem protagonista que vai se descobrindo como canibal e coisa do tipo, e também usa o canibalismo como uma metáfora e tal. Só que eu não acho tão interessante assim comparar os dois filmes, porque eu acho que eles vão por caminhos muito diferentes. Aqui o Guadagnino traz o filme para o cinema americano. Isso muitas vezes pode ser um problema, né? Eu falo muitas vezes de como Hollywood cria fórmulas e pode atrapalhar os filmes nesse sentido de inserir elementos só porque aquilo é mais confortável para o público e tal. Mas aqui acho que não é o caso. Eu acho que ele se utiliza muito mais do cinema americano, talvez um pouco visualmente, ele é menos chocante, digamos assim, do que o Raw, ele vai muito mais pro lado do romance, que é algo também bastante característico do cinema hollywoodiano, mas principalmente em como ele vai trabalhar gêneros clássicos aqui nessa narrativa. Ele traz de volta, e para mim essa é a grande sacada do filme, trazer de volta aquilo que foi muito comum, principalmente no final dos anos 60, começo dos anos 70, ali na Nova Hollywood, que é esse lance de a gente acompanhar uma viagem pelos Estados Unidos de jovens transgressores tentando se descobrir, esse negócio muito de tentar entender a juventude de alguma forma, com o romance aqui, que o romance aqui até é muito mais saudável do que saudável entre aspas, do que a maioria dos romances nesse tipo de filme, mas que traz muito essa noção de filmes como Bonnie e Clyde, por exemplo, como Assassinos em Série, como Louco Escapado, do Spielberg, entre muitos outros filmes desse período que coloca o jovem para primeiro plano, como era muito comum lá na Nova Hollywood. E eu gosto que ele se usa desse estilo de narrativa meio moderno, digamos assim, né? A Nova Hollywood é um movimento moderno do cinema americano, justamente para tentar situar no jovem de hoje, né? Aqui a ideia do canibalismo eu acho que você pode expandir para vários aspectos que você quiser, você pode criar relações com várias coisas do mundo atual, e acho que nenhuma delas vai ter errado desde que faça sentido. Acho que talvez a mais clara, você pode falar da relação dos jovens com as drogas nos Estados Unidos atual e no passado. Você pode trazer até, viajando um pouco mais para o lado dos incels, a partir do momento que esses jovens são usados, até de certa forma eles causam algum mal para a sociedade, só que eles
veem por debaixo dos panos, assim, a sociedade não reconhece muito eles inicialmente, ou até por uma questão política mais atual, porque não são só jovens aqui que são canibais, né? Então você pode até trazer para uma relação com uma ascensão de uma extrema-direita ou coisa do tipo, pessoas que causam mal para a sociedade foram se organizando meio que sem a sociedade perceber. Por mais que eu não goste tanto dessas duas últimas relações que eu falei, eu só tô passando aqui por cima por algumas das muitas possibilidades que você pode tirar aqui do filme. Até porque o filme, ele em nenhum momento ele vilaniza esses dois personagens, muito pelo contrário, ele nos convida a se aproximar deles, a se aproximar desses dois personagens, se descobrindo, se conhecendo principalmente no outro, né? Como um se conhece no outro e como eles vão se transformando não só por conta própria, mas pela relação em conjunto. Isso é muito interessante, ao mesmo tempo que o filme ele nunca vai criar uma romantização aqui do caso, né? Até porque vão ter outros personagens no filme também que vão estar muito mais para um lado da vilania, essa obsessão, esse vício que se torna quase uma vilania e acabam sendo até uma contraposição para os personagens centrais. Então sim, é um filme bastante ousado desde a sua premissa, né? Desde a sua premissa de fazer um road movie de um casal se descobrindo, se conhecendo, se amando, ao mesmo tempo que esses dois personagens são canibais e vão matar pessoas no caminho e etc. Mas é como se o Guadagnino nunca apontasse o dedo para eles, muito pelo contrário, nos convidasse a participar dessa relação de um se descobrindo no outro e trazendo muito daquela narrativa dos filmes ali da década de 70 e tudo mais. Acho muito interessante o trabalho que ele faz aqui. Guadagnino é um diretor que eu gosto muito da visão dele de cinema e gosto muito de como ele consegue trabalhar com gêneros diferentes, ele consegue mudar muito e experimentar durante a sua carreira, ao mesmo tempo que você sempre vê um pouco dele ali, né? Seja nesse convite a se aproximar dos personagens, algo que está muito mexendo pelo seu nome, ou esse lado um pouco mais radical, que ele traz menos aqui, mas que tem mais lá em Suspiria, que também vai brincar com alguns elementos do terror, por mais que aqui eu não veja tanto como um filme de terror, e muito mais como um road movie ou como um romance, que tem um final, acho que na medida certa, né? Até a relação do pessimismo que vai conversar, pessimismo final, né? A visão meio pessimista para esses personagens que tem muito a ver com tudo aquilo que o filme construiu até então e também tem muito a ver com os filmes da nova Hollywood que geralmente eram muito pessimistas, muito críticos nesse sentido, meio céticos. Então eu gostei muito de Até os Ossos, entendo que é um filme que vai ter muita gente que vai simplesmente odiar, achar o pior filme do ano, coisa do tipo, vai ter gente que vai achar genial e etc. Não acho que tá para nenhum dos dois, mas eu tô mais pro lado de quem gostou muito. Eu acho um filme realmente muito interessante, mas um ótimo trabalho do Guadagnino na carreira. Gosto até mais desse do que de Me Chame Pelo Seu Nome. Meu favorito dele acho que ainda é Suspiria. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acharam, se vocês ainda não assistiram, o que vocês estão esperando. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.